Galaxy A80 é o mais inovador da nova safra de smartphones Samsung. Ele aposta em tela grande com bordas muito finas, mas sem apelar para entalhes ou furo na tela. Para isso, a marca coreana adotou um mecanismo giratório que leva a câmera traseira para a frente do aparelho. É uma solução diferente que tem a mesma proposta do Zenfone 6 da ASUS. Só que para ter toda essa inovação é preciso pagar R$ 3.500 pela novidade. E com o Galaxy S10 Plus, o mais avançado da empresa sendo encontrado por esse valor, será que vale a pena investir neste novo intermediário? É isso que você confere agora com o Tudo Celular. O A80 é um celular com ótima qualidade de construção, feito em metal e com traseira de vidro com proteção Gorilla Glass. A parte mecânica que move a câmera aparenta ter boa resistência e não deve apresentar problema de durabilidade muito cedo. Mas talvez o que vai incomodar você é o espaço entre as duas peças, sendo suficiente para acumular sujeira, um problema que não deve acontecer com o Zenfone 6. Mas em troca disso você tem uma tela gigante sem nenhum recorte que distrai a sua atenção. Sua tela tem as mesmas 6,7 polegadas do A70, porém é mais esticada, o que torna o A80 maior. Ele também é mais pesado, o que pode ser um ponto negativo para alguns. Samsung removeu o alto-falante frontal. Aqui temos uma tecnologia que faz a tela vibrar para emitir o som de chamadas. O resultado não é dos melhores e quando o volume está alto, todos à sua volta vão escutar a conversa. Já o alto-falante na parte inferior entrega bom som, só peca por não ser estéreo. A versão nacional vem acompanhada de capinha de plástico rígido, o que ajudará a proteger o aparelho em quedas. Mas o que deve incomodar alguns é a falta de entrada padrão para fones de ouvido, e o A80 não vem com nenhum adaptador na embalagem. Dessa forma você acaba ficando preso ao fone que é fornecido, sendo o mesmo do A70, mas com conexão USB-C. Pelo menos ele é confortável e entrega melhor qualidade sonora do que no modelo mais barato da Samsung. A tela Super AMOLED tem a mesma qualidade do A70 e entrega cores vívidas para quem curte alta saturação. Você pode optar por um modo de reprodução mais neutro com cores mais próximas do ideal. O nível de brilho é alto o suficiente para usá-lo fora de casa sem dificuldade. O seu desempenho é muito bom, o que já era esperado para um celular com Snapdragon 730G, essa plataforma da qual é similar que encontramos no Mi 9T, mas está otimizada para jogos com uma GPU mais potente. Será que realmente faz diferença? Em benchmarks gráficos, o A80 consegue alguns pontos a mais que demais smartphones com Snapdragon 730, mas em jogos não tivemos diferença. O que importa é que ele roda todos os títulos com ótima fluidez. Graças aos seus 8 GB de RAM é possível usar muitos aplicativos ao mesmo tempo, sem lentidão ou engasgos. Mas por não ter entrada microSD, você fica limitado aos 128 GB para armazenamento. Para dar conta de todo este poder e tela gigante, temos 3.700 mAh de bateria. Comparado a modelos mais baratos da Samsung com até 5.000 mAh, isso chega a ser um pouco decepcionante. Pelo menos é possível usar o A80 o dia inteiro sem se preocupar com a bateria, desde que você não exija muito do aparelho. O carregador que vem na embalagem é mais potente do que normalmente acompanha os celulares da sul-coreana, mas ainda assim é preciso esperar mais de 1h30 para ter o A80 recarregado. O A80 vem com a interface One UI da Samsung rodando por cima do Android Pie. Você tem basicamente os mesmos recursos presentes nos demais aparelhos da empresa. O software facilita o uso com apenas uma mão e também traz tema escuro para agredir menos seus olhos em locais pouco iluminados. O leitor biométrico fica localizado na parte inferior da tela como no A50 e A70 e funciona muito bem. Não há biometria por facial devido à rotação da câmera ser um pouco lerda, o que seria inconveniente para desbloqueio do aparelho. No mecanismo giratório do A80 temos uma câmera de 48 megapixels, já a secundária traz lente ultra-wide para capturar mais de cenários, além de uma terceira do tipo TOF para medição de profundidade em 3D. Essa câmera adicional é usada com o Live Focus para você desfocar o fundo de cenários mesmo após a foto ser capturada. A novidade fica para a possibilidade de usar o recurso mesmo em vídeos. O resultado pode até ser interessante, desde que o objeto em primeiro plano não se mova muito. Diferente do Zenfone 6, não é possível usar a câmera em qualquer ângulo. O mecanismo giratório só permite ficar totalmente alinhado na traseira ou na frontal, e faz um barulho considerável. As fotos capturadas com a câmera principal apresentam bom contraste e cores vibrantes, mas há um nível acentuado de ruído mesmo em locais bem iluminados. A câmera ultra-wide é básica e serve apenas para registrar fotos mais amplas. A qualidade das imagens é inferior, tanto em nível de detalhes quanto em registro das cores. Fotos à noite ou em locais fechados tendem a pecar em nitidez, e ao usar a ultra-wide a quantidade de ruídos é ainda maior. Há modo noturno para ter fotos mais claras, mas em troca de imagens mais granuladas. Ao usar a câmera para selfies, notamos que o foco automático não estava funcionando, mas a Samsung corrigiu este problema em atualização de software ainda não liberada no Brasil. Curiosamente, as selfies saem melhores quando a câmera está virada para a traseira.
o que não faz sentido. Se compararmos com o Pixel 3a, um smartphone mais barato, vemos que o avançado conjunto de câmeras do A80 fica muito atrás mesmo para a câmera frontal simples do smartphone do Google. A filmadora grava em 4K, mas sem estabilização. Para ter vídeos menos tremidos é preciso ficar limitado a Full HD. Além disso, a câmera ultra-wide não grava em 4K. O Galaxy A80 é um pouco mais rápido que o A70, mas sua bateria dura menos. Apesar de ser bacana usar a câmera giratória, a qualidade das fotos e vídeos não vai muito além do que o modelo mais barato entrega, o que não justifica a grande diferença no preço. Por menos de R$2.000 é possível encontrar o Mi 9T, que traz hardware parecido. Apesar de ser um pouco mais lento, sua bateria dura muito mais e em câmera não fica atrás do que o modelo da Samsung entrega. Se quiser ir além, dá para comprar o Mi 9, que é mais rápido e registra melhores fotos, pagando menos. O maior problema do A80 é o seu preço. Por R$3.500 já é possível encontrar o Galaxy S10 Plus, que entrega desempenho superior, maior autonomia de bateria e câmera muito mais competente. Para que este intermediário da Samsung faça sentido, ele deveria custar R$1.000 a menos, e mesmo assim ainda sofreria forte concorrência das fabricantes chinesas. Apesar de ser um aparelho interessante, recomendamos que você espere o preço cair ou busque alternativas melhores. Para isso, acesse tudocelular.com e compare o Galaxy A80 contra seus rivais e veja qual tem mais a oferecer, além de poder acompanhar a redução do preço para realizar a compra na oferta ideal. Estamos encerrando, mas queremos saber o que você acha do sistema giratório da câmera do A80 e também do preço de lançamento. Vale o que está sendo cobrado? A tecnologia giratória é melhor do que a do Asus Zenfone 6? Estamos aguardando para ler sua opinião. Um grande abraço e até a próxima!